Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Pazeto, fundadora da Organiza. Falo um pouquinho sobre gestão das emoções, gestão do tempo e gestão dos nossos papéis. E como psicóloga, eu queria trazer um ponto muito importante que eu vejo todo paciente que chega, toda indicação que chega, e as pessoas, de uma maneira geral, quando eu troco ideias, né, com amigos, com colegas, eu entendo que a grande maioria chega com uma vontade de, como se fosse o processo terapêutico fosse uma fórmula mágica, de um processo de encontro com você e vou tirar todas as minhas dores e a partir de agora as coisas vão funcionar muito bem. E é um grande erro, porque o processo terapêutico ele é um processo de autoconhecimento, ele é um processo de identificação e reconhecimento das emoções, e por isso que eu, como psicóloga, gosto muito de falar da gestão das emoções. Só para a gente entrar num conceito aqui, quando eu falo de gestão das emoções, é o que tem se falado muito sobre inteligência emocional. Então, como que a gente reconhece a nossa emoção, né? Como que a gente utiliza, que ferramentas que a gente precisa utilizar para a nossa inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? E o processo terapêutico, ele apoia muito nesse movimento de identificação, de encontro com as nossas emoções. E olha que interessante, socialmente falando, nós viemos, né, de gerações e gerações que pouco é acolhida a emoção, pouco é reconhecida a nossa emoção. Então, vamos lembrar lá atrás, quando a gente era pequena, e claro, eu estou falando de um consenso geral em termos de sociedade, cada um tem a sua educação, né? Cada um parte de um pressuposto, mas de um senso comum de sociedade, a gente fala de uma opressão de emoção. E o que isso significa, né? Então, vamos lembrar lá atrás, quando a gente era pequenininho, acontecia alguma coisa, a gente chora, o que chegava para a gente? Para de chorar, menina bonita não chora, menino não chora, né? Que coisa feia, ai, você é uma menininha que tá chorando. Então, essas frases chegavam para a gente, porque também chegaram para os nossos pais, e dos nossos pais chegaram dos pais deles, enfim, não é uma crítica à sociedade, mas que momento que a gente encontra com essa emoção que está chegando para a gente? Então, quando a gente vem desde pequenininho, a gente não é educado a pensar sobre o que está chegando para a gente. A gente não pode chorar. Então, a gente vai jogando no tapetinho todas as emoções que chegam. Então, eu não posso chorar, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ser forte, né? Vulnerabilidade é uma coisa fraca. E não sei o quanto a gente conhece aqui, né? Mas a Brené Brown fala muito sobre a vulnerabilidade, e é uma coisa que eu sempre falei quando eu comecei a estudar a Brené Brown. Eu falei, gente, olha que incrível, né? Todo o processo que ela está trazendo, um processo super bacana, com humor. Todo mundo é vulnerável em algum lugar. Todo mundo chega uma emoção para todo mundo. E o que a gente faz com essa emoção é o que a gente vai trabalhar a nossa saúde mental. Então, nesse movimento, quando eu falo sobre gestão das emoções, quando eu falo de um processo terapêutico, e ele pode acontecer não só no processo terapêutico, mas ele também pode acontecer de várias formas, através da escrita terapêutica, através de uma mentoria, que é um dos programas, por exemplo, que eu tenho para trabalhar a gestão das nossas emoções. Então, dentro desses movimentos de reconhecer a nossa emoção, validar a nossa emoção, trazer para a consciência tudo isso que está chegando para mim, quais são as emoções frequentes que estão chegando para mim, né? Quais são
os sentimentos raízes ou sentimentos principais que chegam para mim: frustração, raiva, alegria. Eu tô me segurando aqui a todo momento eu só preciso ser forte, né? Então, dentro desse contexto todo, o processo terapêutico, ele é um processo de descoberta. Não necessariamente é uma descoberta linda, floreada, porque a gente encontra com os nossos fantasmas, a gente encontra com situações nas quais a gente vai precisar se autoacolher, nas quais podem gerar gatilhos, muitas vezes o nosso corpo fala. Então, trazer todo esse movimento para a consciência é o processo terapêutico. E a gente pode fazer de várias formas. E no processo terapêutico, eu entendo que ter um apoio, ele é muito mais confortante, porque nem sempre a gente nunca sabe como a gente vai reagir, mas nem sempre a gente sabe como nos autoacolher, que movimentos que a gente tem que fazer para a gente, né? Que trocas que a gente precisa fazer com a gente. Então, quando a gente faz com o outro, que tem essas ferramentas, ele é muito positivo. E não existe fórmula mágica, né? Que foi o que eu comecei a trazer e falar, que muitas vezes as pessoas preferem tomar um remédio para não sentir a dor. Muitas vezes a gente prefere, que nem eu vejo muitas pessoas postando, né? Falando assim, minha terapia, fazer exercício. E aí é também um trabalho que eu fui buscar e que eu fui entender que é uma ferramenta, uma metodologia que eu uso que chama tripé emocional. Porque não adianta só a gente fazer terapia. Terapia é um pilar aqui das nossas emoções, né? E aí a gente tem outro pilar que é realmente o extravasar, que é fazer exercício para a gente liberar hormônio, para a gente soltar tudo que está preso aqui, que também é um pilar importante para a nossa saúde mental. E o outro pilar é o incorporar, é tudo que a gente está trazendo e buscando de calma, de conexão com a gente mesmo, né? Então, esse tripé emocional, ele apoia o quê? A nossa saúde mental. E quando a gente está falando de saúde mental, a gente precisa usar a nossa ferramenta de gestão das emoções. Então, você vê como uma coisa amarra a outra, e a gente precisa ter a todo momento cuidado com essas emoções que chegam para a gente. Então, o processo terapêutico, ele te apoia nesse cuidado, né? A gente pode buscar fazer sozinho, porém, temos que tomar cuidado, porque nem sempre nós temos a ferramenta. E também temos que tomar cuidado com o tipo de processo terapêutico, que muitas vezes é mais indicado um tipo de processo para uma pessoa, para outra. Então, é importante a gente também conhecer quais são os processos terapêuticos existentes e que façam sentido para a gente. Às vezes a gente vai procurar terapias alternativas que também nos apoiam, ele também está nesses pilares do tripé emocional. Então, todos esses movimentos de conexão com a gente é para a gente buscar a nossa saúde mental. E outra coisa muito importante para a gente entender dentro da inteligência emocional, né, da gestão das emoções e dessa saúde mental, que são coisas que estão sendo a todo momento muito faladas, a gente precisa tomar cuidado para não entender que saúde mental, inteligência emocional é estar bem, é estar feliz a todo momento. A nossa vida é cíclica, e nós podemos sim ter momentos de tristeza, ter momentos de raiva. A inteligência emocional é a gente buscar entender, compreender o que está chegando para a gente, e aí o que eu quero fazer com isso. E aí, o que eu quero fazer com isso? Porque a emoção, ela chega. E se eu uso ela de forma explosiva, eu estou indo pelo meu instinto primitivo. E se eu uso a minha inteligência emocional, que é a grande diferença lá dos seres humanos para os animais,
Usar a nossa inteligência emocional é o que eu vou fazer com essa emoção que está chegando para mim. Então, dentro desse movimento, a gente ir canalizando essa emoção, porque se a gente só coloca debaixo do tapete, ela funciona como um balde. Então, só vai enchendo, esse balde só vai enchendo, e uma hora ele vai explodir, vai vazar aquela água. Se eu uso como um funil, eu vou canalizando essa emoção que chega e sabendo como que eu vou colocar ela para fora. Então, por isso que eu uso a ferramenta do tripé emocional. Por isso que eu falo sobre o tripé emocional e a importância da gente trazer para a consciência, né? Então, o primeiro ponto aqui, falar, colocar para fora essa emoção que está chegando de forma consciente. Do outro processo, extravasar, o liberar essa emoção, né? Toda essa energia que fica aqui presa no nosso corpo. E num terceiro momento, que eles podem acontecer a todo momento juntos, e ideal que fosse todo dia a gente tivesse um encontro com a gente nesse triângulo, mas as pequenas pausas. Eu falo muito sobre respiração, né? Eu brinco que a respiração, uma boa, né, uma respiração, a gente fazer uma respiração consciente, ela é capaz de diminuir a dor do parto. Eu imagino que ela não é capaz de fazer com as nossas emoções. Mas eu percebo que muita gente se repele ali em falar, eu vou respirar, não consigo meditar, eu não consigo me concentrar. Mas é um exercício. E a inteligência emocional, a gente gerir as nossas emoções, também é um exercício, né? Ninguém decide um dia, imagina uma pessoa sedentária, ela nunca correu na vida, nunca colocou um tênis, ela decide fazer uma maratona, que são 42 quilômetros. Ninguém sai daqui para cá. Ela precisa fazer a caminhada dela, são pequenas metas. E quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de gerir as nossas emoções, a gente também fala de um exercício. Então, também convido você a criar momentos na tua vida para pausas, para respirar, para criar uma conexão com você. Como eu estou me sentindo agora? E um exercício que eu adoro passar também, que eu acho super válido, é um exercício de respiração rápido, profundo e que traz muito resultado, que é a gente respirar, eleva o ombro, segura e solta. Faz agora, 3 vezes comigo. Como você está se sentindo? Que tal a gente usar um pouco desses exercícios, dessa consciência, desse movimento, para a gente criar conexão com a gente? E aí a gente usar esses movimentos como as nossas pequenas fórmulas mágicas. Nada, infelizmente, né? Porque algumas coisas a gente quer para agora, eu quero me sentir bem, então vou lá e tomo um remédio, mas ele também traz danos. E eu não estou falando que eu não sou anti-remédio, muito pelo contrário, eu acho que em alguns momentos eles são muito importantes. Mas se a gente entra num contexto de a toda hora a gente buscar mecanismos para a gente sair da nossa consciência, né, que são os vícios, e eles podem vir de várias compulsões, como o álcool, a droga, a comida, a gente vai para um outro lugar e a gente sai do contexto saúde mental e a gente vai para as compulsões, para os vícios, que é uma patologia, né? Então, dentro desse movimento, o remédio ele também entra nesse lugar de patologia e a gente buscar caminhos naturais, caminhos de conexão, né? Então, eu tenho um programa que eu chamo Conexão Plena, que é para a gente trazer as emoções para a consciência. Então, é uma pílula de conhecimento de um processo de transformação,
né? E quando eu trago essa questão da fórmula mágica, é da gente achar assim, então a partir do momento que eu fizer isso, minha vida vai mudar. Se você mudar a sua forma de pensar, com certeza, porque tudo depende do ângulo que a gente vê. Mas a gente trazer para a consciência e entender que é um processo diário, dentro das nuances da vida, a gente traz mais clareza emocional. E quando a gente olha, de repente, para um momento mais triste, a gente também cria um processo de autoacolhimento, a gente também vai criando processos para nos apoiar emocionalmente e não mais fugir daquela nossa emoção, né? Colocar ela debaixo do tapete, mas reconhecer, sentir e entender, respeitar o momento, assim como, por exemplo, o momento do luto, né? A gente precisa respeitar o momento. A gente está triste pelaquela situação, pelaquela perda. Então, vamos respeitar também. Não é, tá tudo bem. E dentro desse processo, a gente ir criando conexões com a gente mesmo. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Eu espero que dentro desse processo de conexão com você mesmo, você vai estabelecendo essa inteligência emocional, essa gestão das emoções e a tua saúde mental. Reconheça suas emoções, valide suas emoções, né? Não mais desvalide as emoções. E é um movimento, é um exercício diário, um exercício presente, um exercício de conexão com a gente. Ser o nosso melhor amigo, acho que está muito relacionado a isso. Espero que faça sentido para você e me acompanha para mais dicas sobre essas emoções que chegam para a gente.